Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do SCB em que nós estamos discutindo este livro em 6 dias, porque 50 cientistas decidiram aceitar a criação. Hoje é o nosso 30º, na verdade este vídeo é o 30º vídeo, e aí a gente vai ter daqui para frente, nos próximos meses, mais 20, para descobrir e entender o porquê cada um desses cientistas aqui decidiu aceitar a criação. E essas são as razões deles. Quais são as suas, né? Nem sempre a gente vai concordar com tudo que eles dizem, cada um tem uma perspectiva diferente, mas eu acho interessante que em todos esses relatos a gente tem coisas que nos unem, que nos unem, né? E que fazem com que todos nós possamos entender e crer no relato da criação. Algumas pessoas dizem, por exemplo, que acreditar em Deus é uma fuga da ciência. Se uma pessoa está envolvida em pesquisa, laboratório, física, geologia, e de fato faz uma investigação racional, será que ela poderia levar a sério a ideia de um criador? Muita gente imagina que ciência e fé são dois inimigos em lados opostos de uma guerra. De um lado você tem os fatos e do outro você tem a crença. Mas será que de fato essa é a melhor forma da gente enxergar esse assunto? Não saia daí porque a gente vai conhecer daqui a pouquinho a história do Dr. Ben Clausen. Roda a vinheta. Conhecer então a história do Dr. Ben Clausen. O Dr. Ben Clausen, ele é um cientista, pesquisador que está ligado à área de geociências. Ele tem formação em geologia e tem doutorado em física nuclear. Eu conheci o Dr. Ben Clausen em alguns momentos, a gente participou de eventos em que ele estava ali, e de fato ele tem pesquisas relacionadas especialmente à datação de rochas, né? Atualmente ele tem desempenhado pesquisas, por exemplo, nas Ilhas Galápagos, né? Tem um colega que faz doutorado com ele. Então, ele é uma pessoa que participa de conferências, que publica artigos, é um cientista que faz ciência de verdade. Como todos os cientistas que a gente tem conhecido até aqui, e como muitos cientistas que são cristãos também, né? A gente não está falando de alguém que é distante desse mundo, mas de fato ele estuda profundamente a natureza. E é justamente por isso que a reflexão que ele traz é bastante interessante. Ele não tenta defender uma fé que é desconectada da razão. E assim, ele também não aceita a ideia de que a razão humana consegue responder sozinha todas as perguntas sobre a existência, porque, de fato, essa é uma coisa bem importante. A ciência é limitada para muitas coisas, inclusive dar razão, explicar o porquê das coisas, né? Atribuir propósito. A primeira ideia importante que aparece aqui é que para o Dr. Ben Clausen, os dados científicos eles não eliminam a possibilidade de Deus, muito pelo contrário. Na sua perspectiva, a complexidade do mundo natural, a organização das leis da natureza e a própria existência de um universo que é compreensível, que é inteligível, aponta para algo maior. Ele fala da ideia de um projetista inteligente, isto é, a percepção de que esta realidade ela é ordenada. Tem uma estrutura e condições muito específicas para a vida existir. Pensa, por exemplo, aí nas leis físicas que governam o universo. A gravidade, as interações nucleares, as propriedades da luz, a organização da matéria, tudo isso segue em padrões que podem ser estudados, gente. Veja que só é possível fazer, só existe a possibilidade de fazer ciência porque há regularidades, porque há leis, porque há coisas que se repetem. Se a gente não tivesse aquilo
com o que esperar, se a gente não tivesse o que esperar, seria bem difícil a gente prever coisas e trabalhar, porque as coisas não iriam se repetir em padrões, né? Mas aqui é bastante importante a gente fazer uma distinção. Dizer que a natureza parece compatível com a crença em Deus não é a mesma coisa que dizer que a ciência provou a Deus. Da mesma forma que a gente pega uma fórmula química ou uma reação física e prova algo. O Dr. Clausen, ele reconhece que há evidências, há argumentos, há compatibilidades, mas não existe uma prova matemática ou laboratorial da existência de Deus. E talvez essa seja uma das partes que é a mais equilibrada dessa reflexão toda, né? A fé, ela não precisa ser irracional, mas a gente também não precisa fingir que todas as afirmações que a gente faz podem ser demonstradas ou testadas empiricamente em microscópio, acelerador de partícula e por meio de equações, né? Quando a gente entra no tema das origens, a conversa fica um pouquinho mais sensível e delicada. O Dr. Clausen, ele trata sobre os primeiros capítulos de Gênesis, em que a gente tem a criação, o dilúvio, ele fala também sobre a idade da Terra, longas eras, curta duração, e ele reconhece, o Dr. Clausen reconhece, que existem alguns detalhes bíblicos que são difíceis de confirmar cientificamente de forma direta. Por exemplo, a ciência, ela não consegue demonstrar independentemente a duração exata dos 6 dias da criação. Também existem discussões sobre como a gente interpreta as evidências geológicas, e algumas podem parecer mais compatíveis com eventos catastróficos rápidos, enquanto outras parecem se encaixar melhor em processos de longa duração. E isso é muito importante, gente. Apesar de nós termos evidências que nos permitem crer que nós somos criados e que isso não teria acontecido há tanto tempo atrás quanto dizem os evolucionistas, há evidências que apoiam muito mais uma cronologia curta e catástrofes, assim como há evidências que suportam a ideia de um período de tempo maior. É por isso que tem gente que acredita nisso, né? Então, muitas vezes o que acontece é que em debates sobre criação e evolução, as pessoas, elas querem respostas rápidas. Tipo, a ciência prova isso, a Bíblia prova aquilo. Mas o Dr. Clausen, ele chama atenção para uma ambiguidade de muitos dados. Ele argumenta que os modelos científicos sobre o passado, eles são tentativas de organizar evidências. Mas nenhum modelo, ele vai responder perfeitamente tudo. Problemas no modelo de longas eras não significa automaticamente que o modelo de curta duração seja correto. Isso é interessante. Se o modelo de longas eras tem problema, não significa que o outro está correto e ele está errado. Só significa que este modelo tem problemas. Assim como, se o modelo de curta duração tem problemas, não significa que ele esteja errado e o outro esteja certo. Só significa que ele tem problemas e que ele precisa ser aperfeiçoado, né? Então, essas dificuldades, por exemplo, que existem com modelos criacionistas, não vão eliminar automaticamente a ideia de Deus como criador, mas significa que o debate é mais complexo do que algumas pessoas pensam, e significa que a gente tem que estudar ainda mais para tentar entender como que esses dados podem se encaixar ou como que esse modelo pode ser aperfeiçoado. E aí ele traz aqui uma advertência interessante também. Se alguém aceita a Bíblia só porque o modelo científico parece concordar com ela, essa fé pode ficar muito frágil. Por quê? Porque os modelos científicos, eles mudam. Eles são revisados, eles são corrigidos, eles são substituídos. E, gente, basicamente é assim que a ciência trabalha. Então, se a fé de uma pessoa depende totalmente de uma interpretação científica específica, ela pode entrar em crise quando essa interpretação científica mudar. Para o Dr. Clausen, o motivo principal para que a gente aceite o relato bíblico não é a tentativa que alguns fazem de encaixar o relato bíblico perfeitamente num modelo, em cada detalhe científico, mas é o papel que esse relato desempenha na compreensão do caráter de Deus como Criador. Então, o foco aqui não é a gente trabalhar a ciência para se encaixar na Bíblia, ou encaixar a Bíblia na ciência,
mas é a gente ter um foco diferente, compreender melhor o caráter de Deus e como ele teria agido e que marcas ele teria deixado. E que tipo de Deus é esse, né? Existem algumas características centrais do Deus bíblico. Primeiro, Deus é um Deus de ordem. E isso tem uma relação direta com o desenvolvimento da ciência. A ideia de que existe um criador racional que, obviamente, teria feito uma criação de forma organizada, ajudou historicamente a fortalecer a confiança de que eu posso estudar a natureza também de forma sistemática e organizada. Se existem leis naturais, então vale a pena investigar. Se o mundo não é governado por caprichos imprevisíveis, né, de divindades que estão em conflito, como apresenta a mitologia grega, por exemplo, mas por um Deus que dá ordem à sua criação, então faz sentido você estudá-la racionalmente. E essa visão ela não vai diminuir a ciência, pelo contrário, ela valoriza a ciência. Porque estudar a natureza seria, de acordo com essa perspectiva, uma forma de conhecer melhor a criação. E o ser humano ele não devia ou deveria usar a filosofia ou a religião para forçar a natureza a se comportar como ele quer. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa observar, ele precisa testar, ele precisa experimentar, ele precisa comparar evidências, ele precisa tentar entender como a natureza funciona. E essa justamente é uma postura científica, deixar que esses dados nos confrontem, mesmo quando eles desafiam essas ideias anteriores. Ao mesmo tempo, o Dr. Clausen ele não vai apresentar Deus como uma força impessoal e distante. Ele fala de um Deus pessoal, ele fala de um Deus amoroso, envolvido com a criação, e que acaba levantando uma questão difícil: como é que eu concilio esse Deus de amor com sofrimento, morte, competição, dor no mundo natural? E essa é uma pergunta bastante séria, que não deve ser tratada de forma superficial. Esse texto sugere que o sofrimento ele pode existir no contexto de um mundo marcado por conflitos e escolhas, mas ele não deve ser entendido como o método ideal ou preferido de Deus. O Deus que está na Bíblia, ele não é descrito como alguém que tem prazer na morte, no sofrimento, mas alguém que quer justamente o contrário, quer restaurar todas essas coisas ruins. E aqui tem um outro tema importante que é o livre-arbítrio. Deus criou os seres humanos que têm capacidade de racionalizar, de tomar, de ter as suas próprias escolhas, ter relacionamentos. Isso significa que nós, seres humanos, que é a humanidade, nós não fomos feitos como uma máquina programada, mas como seres capazes de compreender, avaliar as evidências, de tomar nossas decisões. E aí, essa liberdade, apesar de tornar as coisas mais profundas, também faz com que elas sejam mais complexas, porque quando existe a liberdade, existe a possibilidade de erro, conflito e sofrimento. E nesse sentido, a fé não vai eliminar todos os mistérios que existem. Na verdade, ela vai oferecer uma forma de nós lidarmos com essas questões. Também é importante a gente mencionar os limites da razão humana, né? Não significa que a gente vai desprezar a inteligência. Pelo contrário, a razão precisa ser valorizada, só que a nossa razão tem limites, ela é finita. Há perguntas que vão ultrapassar a nossa capacidade de explicação. Se Deus existe, ele não pode ser reduzido a conceitos que a gente cria. Então, é importante a gente saber que a própria Bíblia comunica verdades profundas. Em que linguagem? Na linguagem humana, que é o quê? Limitada, mas é acessível. Então, Deus fala do modo que nós, seres humanos, podemos compreender, mas isso não significa que todos os mistérios sobre Deus, eles estão esgotados. Um dos exemplos mais interessantes que o Dr. Clausen ele traz é a luz. Em alguns experimentos, a luz ela se comporta como onda. Em outros, ela se comporta como partícula. Para quem olha de fora, isso parece um tanto quanto paradoxal. Como é que alguma coisa pode ser onda e pode ser partícula ao mesmo tempo? Mas a física moderna ela mostra que a realidade
pode ser mais complexa do que as categorias que a gente coloca ali no senso comum. Esse exemplo, ele é interessante porque ele ajuda a pensar nos paradoxos teológicos. Como é que Cristo pode ser humano e divino? Como que Deus pode conhecer todas as coisas e ainda assim o ser humano ser livre? Como que Deus pode estar acima do tempo e ao mesmo tempo agir na história? E essas são perguntas que não são fáceis, mas dificuldade não significa que seja algo insolúvel. Para nós, um outro ponto importante é o tempo, né? Porque o tempo ele acaba nos limitando, e ele é uma prisão natural. Que a gente tem um passado, a gente tem um presente e tem um futuro. A gente vive em sequência. A gente não consegue voltar ao passado e nem enxergar o futuro completamente. Mas lá na Bíblia, o Dr. Clausen lembra que Deus é eterno e ele não está limitado ao tempo da mesma forma que nós. Isso abre uma pergunta fascinante. Se o próprio tempo teve um início, como que alguns cientistas sugerem, ao falar do tempo do universo, que a causa última do universo não poderia estar além do tempo? Essa não é uma prova simples de Deus, mas é uma reflexão poderosa, né? Se o próprio tempo teve início, como alguns cientistas sugerem ao falarem do início do universo, então a causa última do universo não poderia estar além do tempo. O universo não é um conjunto de coisas dentro do tempo. O próprio tempo faz parte do mistério da existência. E agora, já indo para o final, Dr. Clausen ressalta que não significa que a proposta aqui é escolher entre a Bíblia e a natureza como se uma anulasse a outra. Ele tenta construir uma compreensão dessas origens que leva em conta as evidências da natureza e a revelação da Bíblia. E, gente, isso existe bastante humildade, porque a gente precisa reconhecer que a ciência é poderosa, mas é limitada. E também a fé, ela muitas vezes pode ser mal interpretada. E a gente precisa ter humildade para admitir que nem sempre a gente vai ter todas as respostas ou as respostas completas. Então, de que forma Deus cabe na ciência? E aí ele diz o seguinte, que Deus não cabe dentro da ciência como um objeto de laboratório, porque Deus não é mais uma peça que está no universo, né? Mas a ciência, ela pode abrir perguntas que apontam para além dela mesma. A ordem na natureza, a racionalidade das leis físicas, a existência do tempo, a complexidade da vida, a consciência humana, o desejo de sentido, são temas que não se esgotam em fórmulas matemáticas ou em fórmulas químicas. Então, tem muita gente que acha que quando a gente crê em Deus é como se a gente deixasse de pensar e a gente só estivesse seguindo doutrina cegamente. Mas não é como se a gente desligasse o nosso cérebro, né? E também, por outro lado, crer em Deus não significa que a gente vai ter resposta para tudo que a gente não sabe, para aquilo que nós não entendemos. A gente precisa reconhecer que a realidade, ela pode ser muito maior do que a gente pode medir. Significa estudar a natureza com seriedade, sem medo das evidências, mas também sem reduzir a existência humana a partículas, acaso e matéria. Entre átomos, luz, tempo e vida, existe espaço para uma pergunta que é muito comum: por que existe algo ao invés de nada? E se o universo é compreensível, ordenado e cheio de beleza, será que isso pode dizer alguma coisa para a gente sobre o Criador? Quando a gente caminha com humildade, sem arrogância, sem simplificações, tanto a fé quanto a ciência podem nos levar a uma postura mais honesta diante do mundo, né? A gente precisa observar com atenção, pensar com profundidade, reconhecer que existem coisas muito maiores e que não vão caber simplesmente respostas fáceis. Muito interessante, né, gente, esse relato, eu achei sensacional. Conhecendo o Dr. Ben Clausen, faz todo sentido. Ele, de fato, é muito cristão e também é um excelente cientista. E esses argumentos que ele trouxe para nós é bem importante. Eu acho que vale a pena a gente pensar nisso. E eu encontro você no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever, de curtir o vídeo, de compartilhar. E até a próxima.